Olá a todos. Bom falar sobre a depressão nesse período também de pandemia, lembrando-se que está difícil para todos, e principalmente para aqueles que sofrem desse transtorno mental. Lembrando-se que é um transtorno mental este, e eu vou seguir aqui segundo a classificação das doenças internacionais, o CID, tá? E eu vou já alencar aqui alguns dos sintomas principais para poder classificá-la, diagnosticar uma pessoa com depressão. Lembrando-se que eu sou psicólogo, não sou psiquiatra, ou seja, uma experiência talvez um pouco menor ainda mais sobre o transtorno. Porém, a gente tem que estar em contato com isso porque é o que nos também que faz a pessoa procurar o atendimento psicológico. Que quem passa pelo transtorno depressivo, ela precisa também procurar tanto tratamento medicamentoso quanto tratamento psicoterapêutico. E se difere cada tratamento, o medicamentoso, com o da psicoterapia. O psicólogo é mais especializado em outras áreas do. Eu quero começar falando da depressão através do seu viés histórico, que a depressão ela sempre existiu, porém foram se registrando as evidências dessa doença, de como ela se manifestava e foram classificando ela mediante as épocas e as eras que a humanidade existe, que a humanidade possui, né? Então, os escritos dela começam já desde a antiguidade, desde antes de Cristo. E vamos começar aqui mais a parte médica, pelo um dos primeiros médicos que podemos considerar, e também filósofo, que ele foi o divisor de águas também da filosofia entre a medicina, que foi o Hipócrates. O Hipócrates, que é da época de 460 a.C. a 370, tá? E o Hipócrates, ele começa ele foi um dos primeiros a classificar, né, a dar uma classificação nosológica, ou seja, uma classificação de doença, a respeito da doença mental. Ele difere três classificações de doenças mentais, que são a mania, né, a melancolia e também a paranoia. E aqui ele desenvolve uma teoria sobre os fluidos. E essa teoria depois ela é retomada mais para frente por outros médicos, né, por outros autores, assim como Galeno, que vai desenvolver também uma teoria da afetividade, né, uma teoria dos sentimentos. Mas qual que é então essa teoria de Hipócrates que já puxa desde da antiguidade, desde 400 a.C., sobre o início dessas identificações da depressão, que lá ele vai chamar de melancolia. Né, a teoria dos quatro fluidos consiste, né, no como ele traz cada fluido, denominando uma bile, segunda fleugma, terceira sangue e quarta bile negra. Hipócrates desenvolveu então o seu entendimento de doenças através desses fluidos, que onde estaria o desequilíbrio deles ocasionaria uma doença, e principalmente a doença mental, a depressão, etc. Como eu disse, ele diferenciou três classificações de doenças mentais, que seria para ele como a mania, a depressão, ou seja, a melancolia, e a paranoia. Que hoje, se nós pararmos para pensar cada dessas três que eu falei, poderemos pensar a depressão hoje com a melancolia, a paranoia com a esquizofrenia e a mania também com o transtorno bipolar, né? E já desde 400 a.C., o Hipócrates começou a observar dessa forma e como era comparável à de hoje. Lembrando-se que a gente tem conhecimento e a gente só pode falar daquilo que a gente tem condição de falar, né, conforme a linguagem nos oferece. Essa era a linguagem do Hipócrates na época. Essa linguagem que trazia tanto essas coisas saindo da filosofia e indo para a realidade, indo para a observação fática das coisas, né, da natureza, etc.
E a gente vai ver muito mais no Galeno, que ele pega essa teoria dos 4 fluidos, a bile negra, a bile, que ele vai denominar bile amarela, o sangue e o fleugma, como ele vai comparar aos elementos, né? Terra, ar, fogo e água. E cada um desses elementos tem uma qualidade. E é assim que ele vai explorar uma teoria dos humores, o Galeno. E aí ele vai dizer que também os nossos humores estão em correspondência com esses elementos. Né? Se nós tivermos, por exemplo, concentrado em nosso corpo, na época era esse o entendimento do Galeno, se nós estivermos mais concentrados, por exemplo, o fluido colérico ou o fluido, né, da bile negra, por exemplo, a gente estará mais deprimido, mais melancólico, mais triste, mais pensativo. Ou vice-versa, se nós tivermos, por exemplo, outro elemento que ele denomina, né, a bile amarela, né, nós podemos estar mais alegres. Ou, por exemplo, também a fleugmática, né, nós podemos estar mais lentos, mais quietos. E aqui ele vai colocar, por exemplo, quem tiver mais a substância, por exemplo, mais substância sanguínea, né, quem tiver mais sanguíneo, é um tipo de humor que é a pessoa mais afetuosa, a pessoa mais alegre, a pessoa mais otimista, mais confiante, etc. E aí se desenrolou também, né? E lembrando, o Galeno também tem uma diferença temporal, né? O Galeno veio da Roma e veio depois de Cristo. O Galeno marca também a data depois de Cristo, viu? E estamos falando de antiguidade, tá? Antiguidade, começaram a se desenvolver a medicina e o Hipócrates já influenciou com essa parcela para a medicina e também com essa característica das doenças mentais e encontrando também a depressão que hoje em dia nós a conhecemos. E interessante que ele descreve aqui, eu anotei, que ele formulou que quem sofre da depressão, quem sofria da depressão na época, né, não como nós conhecemos hoje, né, nós deparamos com a pessoa que tem a depressão, que foi diagnosticada, nós conhecemos hoje o diagnóstico, não sei se você que está vendo esse vídeo conhece, mas nós vamos falar dele mais precisamente conforme classifica o CID. Lembrando-se que também tem o DSM-5, né, tem o DSM, que significa, deixa eu pegar aqui para não errar, que eu sempre erro, passando assim desapercebido, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Tem já o 5º, se eu não estiver enganado, não sei se tem o 6º, eu não tenho pesquisado muito sobre o DSM, porque ele também tem algumas diferenças enquanto o CID-10, o CID, e o CID eu acho que ele é mais objetivo, mais específico, é mais sintético, e o DSM ele vai procurando mais coisas, vai detalhando mais coisas, mas também que muda, porque o DSM ele abrange mais estudos, né? Ele é mais complexo, eu acho. Porém, o DSM, ele tem o DSM-1, DSM-2, porque foram sendo pesquisados, foram sendo mudados outros termos, outros conceitos, foram feitas pesquisas, e por isso que tem essa mudança de DSM no número, DSM-1, DSM-2, DSM-3, tá? Mas eu vou acompanhar pelo CID. Mas uma coisa interessante que o Hipócrates ele já viu na época, por exemplo, que as pessoas que estavam com baixo humor deprimido, humor triste, ele identificou esses sintomas na pessoa. E aí, também trazendo para a etimologia da palavra melancolia, né, que o termo melan significa negro e cholis, né, colis, melancolia,
é bile, ou seja, bile negra, revela, né, a visão de Hipócrates. O quadro clínico da melancolia, que Hipócrates descreve também, que ele observou, é da seguinte forma: aversão à comida, falta de ânimo, inquietação, irritabilidade, medo ou tristeza que perduraram por longo período. Seria resultante de uma intoxicação do cérebro pela bile negra. Então ele encarava dessa forma a pessoa que estava sofrendo de melancolia. Na época ele chamava dessa forma. E a melancolia, para ele na época, representava que havia um excesso, uma intoxicação da bile negra, essa substância que fazia com que a pessoa fosse invadida só de sentimentos de tristeza, de desânimo, e ali ela tinha um rebaixamento também na sua força, né, na sua força de vontade, etc. Isso na antiguidade, ou seja, marcando-se antes de Cristo e depois de Cristo, até chegar à Idade Média. Idade Média é uma reversão no conceito de melancolia, né? Pessoas na Idade Média, lembrando-se da Idade Média, que é produzida também muito a religião cristã, principalmente a cristã apostólica romana, e foi visto de uma forma a melancolia, a depressão, de uma forma diferente, né? Não com a forma de Hipócrates, mas uma forma assim meio dogmática no âmbito religioso. Foi considerado um pouco que possessão demoníaca, pecado, por exemplo, os transtornos mentais passam a ser inseridos na demonologia da época. O monge Ioannis Cassianos introduz o termo assídia, palavra de origem grega, que significa estado de descuido, para designar estados variados de apatia, preguiça, indolência, negligência e enfraquecimento. Pode ser considerado um termo medieval para melancolia. Então também tem essa proximidade e como eles estavam enxergando também na época a depressão, que era também muito próxima do termo, não tinha esse significado da palavra depressão, né? Eles denominavam melancolia, por causa desse histórico aí do Hipócrates. E esse termo melancolia veio se desenvolvendo ao longo dos séculos, até chegar também à Idade Moderna, lembrando-se do final da Idade Média, século XIV, XV, XVI, que foram sendo desenvolvidas as artes, o interesse humano também na cultura, na sociedade, nos estudos políticos, nos estudos das ciências naturais, os métodos científicos também se desenvolvendo, se surgindo, né? Nós podemos ver ali outros filósofos também, como Francis Bacon, Immanuel Kant, Descartes, René Descartes, e todos eles foram influenciando todo o século posterior a eles, né, com o desenvolvimento das ciências, para também a medicina, e principalmente a medicina psiquiátrica, que não existia na época, por exemplo, no início da era moderna, por exemplo, não existia medicina psiquiátrica, como eu disse. E começou a surgir nas universidades, e foi na Universidade Alemã, uma disciplina de medicina psíquica. E ali foram ter mais estudos sobre os transtornos mentais, os acometimentos de pessoas que sofriam tanto da depressão, que não era chamada depressão, que ainda possuía esse termo melancolia, e depois, né, para o século XIX, século XVIII, XIX, foram mudar para o conceito de depressão. Mas ainda persistiu resquícios desse termo melancolia, tanto é que Freud ele escreve um texto dele que tem o título de Luto e Melancolia. A melancolia seria um estado deficiente, um estado patológico que a pessoa sofreria por um luto. Haveria um luto, e o luto ele se estabelece depois de uma perca de uma pessoa, de um ente querido ou de outros
outras coisas também, como tanto termos simbólicos como os termos mais objetivos, como o parente que eu disse, mas também, por exemplo, a um emprego, a uma namorada, um namorado, que foi rompido um relacionamento que não deu certo. Então ele diferencia o luto da melancolia. O luto ele passaria por um tempo, onde a pessoa estaria mais triste, mas porém ela passaria ainda a desenvolver suas atividades normais, com um grau de humor mais rebaixado, mas continuaria fazendo atividades cotidianas. E depois a melancolia não, ela sim perturbaria a pessoa a ponto de ela não fazer mais as suas atividades. O texto vai mais ou menos nessa forma. Eu não li, né, ouvi comentários, tive aulas sobre esse texto, mas essa seria a diferença da melancolia para o Freud nesse texto. Mas também a influência do termo ainda da antiguidade, do Hipócrates, para a depressão ainda como melancolia. Mas com o desenvolvimento no século XX, também eclodiu no século XX a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a gente não pode se esquecer disso, que foi o ápice também para o desenvolvimento e para as novas descobertas, tanto de classificações, tanto de tratamentos para depressão. E a depressão teve outros termos também que chegaram muito próximos a ela, que foram ainda confundidos, como depressão, estado maníaco-depressivo, mas aí já envolvia também uma parte de esquizofrenia, estava ligada à esquizofrenia, tá? Não era propriamente somente a depressão, ali teria mais outro transtorno, que seria uma esquizofrenia, mas também com ali sintomas depressivos e maníacos. É uma coisa complicada que passa ali no século XIX e a busca de classificações e de diferenciações dessas classificações. Por exemplo, diagnosticar, por exemplo, quem está com transtorno mental de esquizofrenia, quem está com transtorno mental de transtorno obsessivo, compulsivo, e também tinha os termos de neurose, psicose, que também vieram da psicanálise. Então tinha psicanálise, tinha psiquiatria no século XIX, tinha uma psiquiatria também que voltava-se mais para a descrição, mais para os fenômenos que são observáveis, que buscava mais uma fenomenologia na psiquiatria. Tinha outros que buscavam mais as causas, outros que buscavam mais saber o que acontecia no cérebro de quem era acometido dessas doenças mentais, né? Então teve todo essa conturbação no século XIX, século XX, por conta dessa busca da psiquiatria, por classificar os transtornos, por estudar isso, as doenças mentais. Mas aí no século XX, quando eclode as duas guerras mundiais, em 1950 é descoberto ali alguns medicamentos iniciais para tratamento tanto de psicoses, esquizofrenias, né, quanto de depressão. E ali surge também os primeiros tratamentos medicamentosos para a depressão, e ali são experienciados esses tratamentos para quem estava sofrendo, vê-se um resultado bom, um resultado pertinente, porém via-se também efeitos colaterais. Eu não vou saber aqui especificar muito, lembrando-se que eu quero trazer por isso que esse título, Desmistificação, para a gente ter conhecimento do que era do que é a depressão. Esse termo que era adotado antes, melancolia, e como que chegou agora a ser depressão, e como que nós encaramos ela hoje. Tá? Então, sobre a depressão, olha, me perdi agora onde que eu estava falando. Mas sobre a depressão, gente, no século 50 eu estava falando dos efeitos colaterais que começaram a surgir pelo tratamento medicamentoso, que foi descoberto, né,
alguns medicamentos que eles foram criando, acidentalmente, lembrando, alguns medicamentos principalmente para depressão, surgiram por engano, assim, acidentalmente, mas que eles conseguiram ver o efeito que trazia. E tudo isso envolve, né, a neuroquímica do cérebro, também a neurobiologia. E foi-se dado no século XX um contato muito próximo da psiquiatria, que eu acabei de dizer, dessas várias psiquiatrias que haviam, com a biologia. E com essa proximidade, com esse vínculo dessas duas áreas da medicina, surgiu uma eclosão do tratamento medicamentoso tanto para depressão quanto outros transtornos mentais. Mas a depressão, ela parece, não sei, talvez para todos os transtornos, foi um alívio ali momentâneo. Porém, eles foram vendo e aí foram desenvolvendo várias pesquisas psicofarmacológicas, os psicofármacos eclodiram depois da década de 50 do século XX. Mas também não parou só nos psicofármacos. Também surgiram várias psicoterapias, e aqui também entra a minha área mais de especialidade, que são as psicoterapias. Eu sou psicólogo, psicoterapeuta, e surgiu na década de 60 com o Aaron Beck a famosa e conhecidíssima hoje, eu acho que você já deve ter ouvido dela, terapia cognitivo-comportamental, conhecida como TCC, a teoria cognitivo-comportamental, que foi muito eficaz e é muito eficaz também para os transtornos mentais no tratamento psicoterapêutico, não medicamentoso, tá? E aí foi desenvolvido também na década de 60 essa terapia e outras terapias que já eram feitas, principalmente também com o Freud. O Freud também, com a psicanálise, no início do século XX, ele estava sozinho, eu acho, não me recordo aqui de outra psicoterapia, que atendia pessoas tanto com depressão quanto com outros transtornos mentais que nós conhecemos hoje, mas que eram denominados de outras formas naquela época. E o Freud ali, ele lidou sozinho, assim, como nome, um dos nomes promissor daquela época, mas também teve seus alunos, os seus discípulos, que foi o Jung, o Reich, a Melanie Klein, o Winnicott, que depois levaram mais para frente, mas eu acho que na época dele, ele que iniciou e ele que teve contato mais próximo, e ele também teve uma parcela muito grande para um tratamento não medicamentoso, mas um tratamento psicoterapêutico, porque eu acho que o Freud também ele puxa essa vertente da psicoterapia. Ele não era da psicologia, mas tratava-se de assuntos da psicologia, porque o Freud era médico, lembrando-se sempre disso. Mas ele tratou de pessoas acometidas desses transtornos que nós conhecemos hoje, como transtorno obsessivo-compulsivo, mania, transtorno bipolar, transtorno de personalidade, etc. E com essa eclosão também do tratamento medicamentoso, também houve também as terapias. Tanto a terapia cognitiva, quanto as terapias também mais dinâmicas, psicanalíticas, e também houve ali as psicoterapias humanistas, ditas humanistas, a psicoterapia da Gestalt terapia, o Frederick Pierce, entre outros, a comportamental, que são muito práticas e são muito recomendadas. Médicos, psiquiatras recomendam essas psicoterapias aliadas aos medicamentos, ao tratamento medicamentoso, para a melhora dos quadros que as pessoas têm de depressão. Mas chegando então hoje, que nós conhecemos sobre depressão, que nós já vimos tudo, falar sobre a depressão de forma mais concreta. Eu fui pelo viés histórico do termo, não sei se vocês ficaram a par disso, mas a história é longa. Eu tentei aqui encurtar, eu já
eu comecei com a antiguidade, aqui com Hipócrates, depois fui para Galeno, depois fui para a Idade Média ali com como que era visto na época na Idade Média e depois da Idade Média, a Idade Moderna, que começou a se desenvolver, né, os métodos científicos, e ali surgiu a medicina psiquiátrica. Depois da medicina psiquiátrica, eu não ressaltei, mas também surge a psicanálise, que trata desses casos de transtornos mentais, desses casos das pessoas que eram acometidas dessas enfermidades. Eu também não esqueci de falar de Philippe Pinel, que influenciou muito, né, nessa área da medicina psiquiátrica no século XIX, século XVIII ou século XIX, para que eu não esteja errado, tá? Se não for no século XIX, foi no século XVIII, ali para o século, ali para, eu acho que foi do século XIX, metade do século XIX, que ele trouxe uma nova forma de tratar o doente mental, tratar a pessoa acometida com transtorno mental, de maneira mais humanizada, lembrando-se sempre que quem adoece, as pessoas, os cientistas, cada época, procuravam estudar a doença, mas sempre por detrás da doença há o doente, a pessoa que é acometida da doença. Então, qual que era a maneira de tratamento até hoje nós descobrimos outras formas mais humanizadas. Muitas das vezes era o isolamento. Por exemplo, na Idade Média, as pessoas consideravam como demoníaco. Então, ou você tentava expulsar o demônio, o exorcismo, ou você caçava, eles matavam. E foi dessa forma. E na Idade Moderna, por exemplo, eles trancavam as pessoas, deixavam elas longe do convívio social. E hoje nós vemos diferente isso, principalmente com as lutas antimanicomiais, para que se fechem os manicômios, que esse nome também já é bem antigo, mas que representa o que ele que são pessoas isoladas, muitas das vezes sofrendo maus tratos, e hoje é até falado, né, nós não usamos mais esse termo, porque mudou o contexto, mudou a época, com todo o desenvolvimento científico, ainda bem. Hoje nós falamos de hospital psiquiátrico, o hospital próprio para tratar desses transtornos mentais e tratar da melhor forma e da forma mais humanizada possível. Então, o Felipe Pinel, lembrando isso aqui que eu havia esquecido de comentar, na Era Moderna, lá para o século XIX, ele influenciou muito esse tratamento humanitário para poder chegar até hoje, como nós lutamos para que seja um tratamento humanitário, não buscando o confinamento, o afastamento social, pelo contrário, buscando inserção das pessoas que são acometidas por um transtorno mental mais grave, para que elas sejam inseridas novamente ao convívio social, a família, a sociedade, etc. E isso ajuda muito mais, tá? E depois também eu falei do desenvolvimento do tratamento medicamentoso recorrente também à Primeira Guerra, à Segunda Guerra Mundial, quando surgem os medicamentos psicofármacos para tratamento da depressão e também de outros transtornos mentais, e as terapias. Chegamos então no século XXI, pós-modernidade, e hoje conhecemos bastante talvez sobre a depressão, mas cada contexto muda. Qual o contexto que nós vivemos hoje? Qual que é a sociedade que nós estamos inseridos hoje? Por exemplo, eu falo aqui, sou brasileiro, falo aqui de São Paulo, um país capitalista, sem problemas isso, não tem viés ideológico, eu quero dizer aqui, mas só falando sobre o movimento de contexto da nossa época. É um contexto ao qual nós precisamos trabalhar, precisamos não parar, precisamos cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental, mas nós precisamos saber, e nada melhor saber mais do que você mesmo.
e só você conhece você mais do que ninguém. E como eu disse antes, atrás da doença existe o adoentado, ou seja, a pessoa que adoece. Cada pessoa adoece de uma forma. A depressão é uma das características, e aqui eu vou usar o CID-10 dela, lembrando-se que o que move a depressão, o que é classificado como depressão, lembrando-se que o ponto principal é um transtorno de humor. E como eu falei, é bem parecido com o que o Hipócrates disse quando ele observou, fez as suas observações. E aqui eu vou trazer, segundo o CID, que está lá classificado no F32 como episódios depressivos. Eu vou ler aqui para vocês ficarem a par. Lembrando que a depressão ela tem uma alteração de depressão leve, depressão moderada e depressão grave. Tá? Tem esses níveis também na depressão. E a depressão ela se insere também, para você poder classificá-la, mediante os sintomas e a duração desses sintomas e a persistência deles. Nisso você pode classificar, mediante os sintomas, né, o nível dessa depressão. Então, quais sintomas são da depressão? O paciente apresenta um rebaixamento de humor, redução de energia e diminuição da atividade. Existe alteração também na capacidade de experimentar prazer, perda de interesse, diminuição da capacidade de concentração, associadas em geral à fadiga, é importante, mesmo após um esforço mínimo. Problemas de sono, diminuição do apetite. Existe também sempre uma diminuição, quase sempre, numa diminuição da autoestima, de autoconfiança e frequentemente ideias de culpabilidade ou de indignidade, mesmo nas formas leves. Então, nas formas mais pesadas, a pessoa vai ficar pensando coisas piores ainda de culpabilidade, né? Eu peguei esses últimos sintomas, mas um dos sintomas mais frequentes, que é a maioria das vezes, é essa ideação negativa de si mesmo, das coisas. Por exemplo, ela se culpa muito. E por trás da doença tem a pessoa que está doente, né? Tem toda a situação que gira ao redor dela. E tanto o medicamento quanto a psicoterapia são essenciais para poder ajudar a pessoa que está passando por depressão. Eu li sobre o episódio depressivos. E o F33 ele classifica como transtorno depressivo recorrente. No F33, o transtorno depressivo recorrente, está aqui, transtorno caracterizado pela ocorrência repetida de episódios depressivos correspondentes ao que eu acabei de ler sobre os episódios depressivos. Ou seja, ocorre mais vezes. E por isso que é importante não só o tratamento psicoterapêutico, mas também o tratamento medicamentoso. Por isso que precisa também você buscar quem está acometido da depressão, quem está diferente, se sentindo diferente, em termos de humor, em termos de apatia, em termos de atividade, de estar mais desanimado, de estar choroso muitas das vezes, se encontra chorando durante a semana, várias vezes durante a semana. Buscar um psiquiatra para poder buscar um diagnóstico e um tratamento, qual ele vai diagnosticar, ele vai te dar um tratamento a fazer. Seja mediante também a medicamento, seja também mediante somente, talvez, a psicoterapia. Eu acho que, não sei, eu acho que deve ser raro algum psiquiatra recomendar talvez só a psicoterapia. Geralmente eles recomendam o medicamento. Mas a gente também não pode ficar com esse preconceito da medicação. Eu sei que é difícil talvez tomar medicamentos, mas a gente não vai talvez tomar ele para sempre. Esse não é o intuito. O intuito é de que haja uma melhora. Eu vi algumas entrevistas de psiquiatras dizendo que quando é adotado um tratamento medicamentoso, o tratamento medicamentoso é para te favorecer uma melhora muito maior a da que antes você tinha, a da que antes
do adoecimento da depressão você tinha. Você tem que ficar muito melhor. E a psicoterapia, ela vai ser o lugar para te dar sentido, para buscar o sentido que houve mediante esse adoecimento. Que talvez a causa dele não foi, talvez, uma causa de dentro do corpo, do organismo somente, mas foi exterior, foi um trauma, foi um estresse, foi uma situação adversa na família, né, no casamento, foi um rompimento de relacionamento, foi um divórcio, etc. E a psicoterapia é o lugar disso. Eu gosto de dizer que a psicoterapia é o lugar de dar sentido para a sua vida, para a sua própria vida, de você se encontrar. Não é uma cirurgia, o psicólogo, a psicóloga, ela não vai estar ali para tratar os seus órgãos internos, seu órgão, né, psicológico, porque não tem órgão psicológico, né? A gente não vê órgão psicológico. A gente está lá para cuidar da vida daquela pessoa que está conosco. Mas a gente não pode cuidar dela. Ela tem que se cuidar e a gente está ali para oferecer isso. Oferecer a oportunidade de ela retomar o cuidado de si que ela tem com ela mesma. Eu gosto de pensar dessa forma a psicoterapia como este lugar. E por isso que é importante conciliar então tanto o tratamento medicamentoso como também a psicoterapia. Tá? Então, a depressão ela está inserida, né, no CID-10, é a classificação como um transtorno de humor. A principal característica do transtorno depressivo é uma alteração no humor, a pessoa fica deprimida. Lembrando também que não é uma tristeza, não é uma depressão, um sentimento deprimido, uma pessoa deprimida. Por exemplo, você contar uma piada muito engraçada para ela, ela vai dar risada, talvez. Ela vai soltar um sorriso, mesmo que seja tímido, mas talvez ela vá. Talvez ela vá olhar para você. Dependendo da depressão, a pessoa ela nem olha para você. E até tratamentos mediante a depressão grave, depressão gravíssima, né, de nível grave, que é preciso, né, eu não sei se ainda existe, mas sim, já existiu o tratamento de eletrochoque. A pessoa precisa, né, tomar um choque realmente para ver se melhora o estado dela. E às vezes ela fica até no estado de coma, onde ela não responde a mais nada. Porque a pessoa vai se encolhendo, vai tendo todos aqueles sentimentos negativos, aqueles pensamentos que vão falando que ela não presta, que o que ela fez é errado, pensamentos punitivos, etc. E ela vai se fechando cada vez mais. Por isso que a teoria cognitivo-comportamental, como psicoterapia intervencionista, nesses casos é muito bom. É muito boa e muito recomendável, e muitos recomendam. Porque ela vai, né, procurar os pensamentos negativos, procurar também formas de orientar a pessoa mediante esses pensamentos, o que ela pode fazer, o que ela está pensando também, investigar os pensamentos que ela está tendo, e etc. Eu não sou dessa teoria, eu não tenho esse viés na psicoterapia que eu faço. O meu viés vai pela psicoterapia, uma psicoterapia fenomenológica existencial, que eu falo fenomenologia existencial hermenêutica ou fenomenologia hermenêutica, né, também conhecida como Daseins-Análise, né, que também é parecida com a psicanálise, porém vai no viés de perguntar mais sobre a vida, não tanto psíquica, assim. Não que o psicanalista vai fazer isso também, claro que não. Ele tem a sua interpretação, mas é para ele, né? Ele vai te ajudar mediante as suas solicitações, mediante o que você fala para ele. Ele vai te auxiliar, ele vai te orientar, ele vai trabalhar na psicoterapia, na psicanálise, na análise dele dessa forma. A minha seria num sentido mais também dessa forma, porém a minha compreensão muda, né? Mas é bem parecido, vai em busca de sentido. Que sentido está fazendo aquilo que está fazendo ela sofrer, tá? São essas. Também tem outros subtipos de depressão, que são as causas, como eu disse. Tem a causa que pode ser da pessoa que
talvez fez uma cirurgia, perdeu um órgão e ali mudou toda a neuroquímica, todo o sistema também de hormônio dele e altera o humor e altera tudo. E aí ele é acometido de uma depressão, seja ela leve, moderada ou grave. Mas essa causa foi de uma causa interna. E também a outra que é de uma causa externa, que seria um trauma, um fator, um fator estressivo, um estressor, um acometimento de uma perca momentânea ali, ou uma perca abrupta, sem estar preparado, etc. Tá? E vai desde a coisa mínima até a coisa mais brusca, mais devastadora. E também da idade, né? Mediante a idade também, como eu disse, atrás da doença tem o doente, tem o adoecido, tem a pessoa que sofre da doença. Tanto crianças também pode ter períodos, né, episódios depressivos, quanto adultos, jovens, adolescentes e principalmente que nós vemos adolescentes tendo esse período na adolescência com episódios depressivos. E esse é o risco também de se repetir outros episódios. Eu ouvi um psiquiatra também que muitas das vezes pessoas que são acometidas de depressão, elas têm até 3, no máximo 4 episódios depressivos durante a vida. Tá? Também tem o fator hereditário. Pessoas que têm na família, né, parentes que tiveram depressão e tem também isso. Essa predisposição para serem acometidas desse transtorno, do transtorno depressivo, de um episódio depressivo ou de um transtorno recorrente depressivo. Tá? Que eu coloquei aqui os dois para diferenciar um do outro. O episódio pode ser um ou mais, e o transtorno recorrente depressivo vem acontecendo várias vezes. Tá? Em períodos aí, talvez eu não sei, não marca aqui exatamente o período, mas pode ser de meses, de anos, tá? E também as causas, como eu disse, tem todo esse fator neuroquímico, que não é a minha especialidade também, a neuroquímica do nosso cérebro, os hormônios também, e neurotransmissores, dopamina, serotonina, etc. Por isso que o medicamento ele ajuda, por isso que é necessário o medicamento, porque ele vai lidar com esses déficits neuroquímicos no nosso corpo, na verdade, porque não é só no cérebro, é no corpo todo, tá? Por isso que são aliados. Esse é o vídeo, fica por aqui, valeu? Tamo junto e até o próximo vídeo, até a próxima, gente. Valeu.